Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí a mais um encontro nosso aí. Nada mais um falha. Vamos lá. Hoje eu vou fazer o Shikai, né? Me chamo Roger, sou aqui do Bloco Central, né? Da Distrito Flórida, aqui em Jacareí. E a gente vai contar aqui, né? Com a presença dos estimados... com o senhor Lourenço, né? Aguirre, que é consultor da Coordenadoria Leste Paulista. A gente vai também ter o senhor Shinji Yamamoto, que é responsável do Grupo Alvorada, né? Da Coordenadoria Leste Paulista, também está aí. E também com o senhor Célio Belido, né? Responsável do Alvorada Sub-Vale do Paraíba. Está aí para visitar a gente aí também. Certo, pessoal? Bom, aqui a gente vai já começar, pessoal, com a palavra de incentivo, né? O senhor Shinji Yamamoto está meio solicitado aí. Temos aí o tempo dele, né? Um pouco corrido, então ele já vai começar aí com a palavra de incentivo. O seu Shinji Yamamoto, que é responsável do Grupo Alvorada aí, da Coordenação Leste Paulista. Certo, seu Shinji? Certo, boa noite a todos. Meu nome é Shinji. Caiu. Não, a do... Opa. Pronto, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Sou o Shinji, responsável do Grupo Alvorada da CLP. Moro aqui em Atibaia. Hoje eu vou estar participando de duas atividades, portanto, daqui a pouco, assim que encerrar, eu peço licença a todos que vou estar me dirigindo à atividade da RM americana. Muito obrigado a todos aí pela participação, aí, pela luta, todos aí que estão se preparando aí para poder desfrutar de uma grande atividade como hoje, junto com os companheiros. Eu, como coordenador do Grupo Alvorada da CLP, estou muito feliz pelo fato dos líderes aí de RM estarem fazendo uma grande luta. A nossa coordenadoria este ano se destacou dentro da CGS, pois nós conseguimos concretizar 100% da estrutura, né, de líderes de RM acima. E agora, esse ano, estamos conduzindo a nossa luta para podermos estruturar em todos os distritos da CLP, são 125 distritos da CLP, para que todos os distritos possam ter o seu líder de distrito do Grupo Alvorada. Isso é muito importante, pois esse nível de distrito proporciona ainda mais um grande aprimoramento. Bom, para quem está vindo da DMJ, está sendo formado da DMJ, seja muito bem-vindo ao nosso Grupo Alvorada. O Grupo Alvorada, vocês vão poder se aprimorar até os 45 anos de idade. Para aqueles que estão achando que o Grupo Alvorada, Divisão Sênior, é uma luta assim um pouco mais branda, né? Um pouco mais, né, light. Não vou dizer um sinto muito aqui, vou dar uns parabéns para vocês, pois o Grupo Alvorada, o aprimoramento dele é uma luta na sombra. O treinamento é o treinamento de todo dia, o treinamento diário. E para podermos aprender o que significa o espírito da Divisão Sênior, o espírito do Grupo Alvorada, eu recomendo que todos possam emprestar ou até mesmo comprar este livro aqui. Eu sei que tem muitos que estão numa dificuldade financeira, pois é uma dificuldade recorrente dentre os nossos companheiros, mas comprar esse livro é também uma causa, assim como o COFO, para transformar a nossa condição financeira. E nesse livro, então, o Sensei aqui, ele realmente coloca toda a expectativa, todo o seu sentimento e todo o seu incentivo para que cada um de nós possamos realmente criar uma base, um desenvolvimento para os nossos próximos 50, 60, 70, 80 anos de idade.
É um desenvolvimento que não tem fim, um aprimoramento que não tem fim. Este ano eu estou completando 10 anos do Grupo Alvorada. E, puxa vida, quanta coisa eu passei dentro desse grupo, como foi que eu consegui superar dificuldades que, para muitos que eu vejo, que estão até sendo dominados pelas frustrações, o Grupo Alvorada permitiu que eu pudesse realmente superar e trazer uma grande condição para nós. E tudo isso foi graças aos desafios. Nesse mês temos uma oportunidade de fazer uma grande luta, pois é a luta, os encontros comemorativos dos jovens. Vamos apoiar. Eu sei que muitos estão com dificuldade, muitos na organização, tem poucos jovens, ou só alguns que estão atuantes. Esta é uma realidade que, a longo prazo, nós temos que agir. Nós não podemos esperar, temos que agir agora, né? Vamos objetivar, fazer chacubuco para jovem. Em um ano, fazer 2 chacubuco para DMJ. Em 2 anos, 4. Em 5 anos, vamos ter 10 DMJs de grande valor, criado pelas nossas mãos. O Grupo Alvorada é assim, a gente não pode esperar. A gente tem que focar ao longo prazo e se esforçar ao máximo para podermos ter resultados a curto prazo. Eu sei também que na nossa organização, os nossos companheiros, eles estão com muita dificuldade. Alguns ainda não se adaptaram ao formato de atividade. Então, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Eu sei que muitos não têm tempo, muitos trabalham final de semana, feriado, assim como eu. Hoje o meu trabalho aqui vai até às 9h30 da noite. Mas o Grupo Alvorada é isso. Se nós não desafiarmos a nossa condição, se nós não criarmos essa condição de nos dedicar a nossa vida ao mestre, ao Cocenrufo, aí então a nossa vida ela não vai ser bem-sucedida. Nós vamos ser dominados pela maldade. Uma das maldades que eu tenho feito uma luta imensa, né? Eu tenho até estudado aqui na Nova Revolução Humana, volume 27, capítulo Batalha Feroz. Neste volume, neste capítulo, o Sensei fala da grandiosa luta contra o demônio do sexto céu. E o demônio do sexto céu, ele possui 10 exércitos, acho que a maioria já leu essa matéria. Mas um dos exércitos que é muito forte comigo é o exército do sono, o 5º exército. Mesmo o Shakyamuni, ele dedicou uma grande batalha para vencer essa maldade do sono. E eu, toda vez que eu ia fazer Daimoku ou começar uma leitura, a minha esposa até me chamou atenção, recomendou que eu procurasse um médico. E aí, então, o médico falou que era cansaço. Bom, mas mesmo nos dias de folga, era só eu sentar lá e começar a fazer o Daimoku que eu vinha aquele sono pesado e cochilava. Talvez fosse uma maldade. Naquela época ainda não tinha lançado a nova Revolução Humana. Mas eu procurei um veterano. E o veterano me disse o seguinte, que diante do oratório, abra o Gosho, né, abra o encontro com o mestre, e eu fiz isso. Toda vez que vinha aquele sono pesado, eu parava um pouco, lia alguns trechos, até o sono ir embora. E assim eu fui transformando a minha condição e eu fui realmente criando uma capacidade para realizar 2, 3 horas de Daimoku. Então a nossa luta é uma verdadeira batalha, é uma batalha feroz. Vamos ler, vamos nos dedicar e vamos vencer. Eu conto muito com o pessoal do Grupo Alvorada,
RM Jacareí, vamos realmente construir uma grande história. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês desfrutem aí todos os incentivos, a matéria. Nosso querido amigo Lourenço Aguirre. É um prazer estar com todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade hoje. Boa, Shinji. Obrigado você, viu, querido? Disponibilizar o tempo aí pra gente. É um pouquinho apertado, mas vai dar certo. Vamos ter agora aí a apresentação dos novos líderes, introdução do grupo e a chamada de aniversário com o Roberto Haru. Boa noite a todos. Boa noite a todos, companheiros da divisão sênior e mais o Grupo Alvorada, né? Eu gostaria de estar, primeiramente, né, anunciando alguns líderes aqui do Grupo Alvorada, né? Que vai estar apoiando, ajudando, né? Fazendo uma grande luta aí em cada localidade, né? Em torno do Grupo Alvorada, né? Então, eu gostaria de estar anunciando rapidamente aqui os nomes, tá ok? Então, para vice-responsável do Distrito Nilo Máximo, o Elias Nascimento, né? Para responsável do Distrito Nilo Máximo, do Grupo Alvorada, o Armindo Neto, tá? Para o responsável do Grupo Alvorada, Distrito Nova América, o Luiz Edélio. E para responsável do Grupo Alvorada do Distrito Flórida, o Roger, tá ok? A gente vai contar com esses companheiros, tá bom? E os demais distritos também terão seus responsáveis aí, apresentados na próxima atividade, tá? Então, como o Shinji falou muito bem aí, o nosso coordenador da Coordenadoria Leste Paulista, né? O Grupo Alvorada são os jovens senhores aí, né? Que estão aptos a ser o pilar de cada organização, juntamente com a divisão sênior, e promover um treinamento intenso de luta, coragem e desafio, né? Na divisão sênior, né? Então, gostaria de contar com todo o apoio dos nossos veteranos aí da divisão sênior para poder a gente criar da melhor forma esses jovens senhores que estão vindo, né, da divisão dos rapazes, né, atualmente, né? Então, é uma grande honra ter todos vocês também. E, rapidamente, também gostaria de convidar todos para o nosso aniversário no mês de agosto, né, juntamente com o aniversário de prática do presidente Ikeda, né, no mês de agosto vai ser, em todas as localidades, vão haver um gongyo comemorativo de aniversário da divisão sênior, no mês de agosto, né? Então, muitos vão realizar junto com a palestra e outros, né, que desejarem, pode estar realizando atividade também, tá? Então, gostaria de fazer uma chamada aqui para cada um de nós, né, em cada localidade, né, na vertical, como responsável de bloco, responsável de comunidade ou responsável de distrito, promover, né, essa atividade da melhor forma, tá ok? Posso contar com todos os senhores? Muito obrigado, parabéns a todos, boa noite. É isso aí, pessoal. Vamos já, então, avançar aqui. Vamos ter continuidade aí com a matéria. A nossa matéria vai ser agora apresentada pelo Armindo Neto, que é responsável do Grupo Alvorada, Distrito Nilo Máximo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu compartilhar aqui para você, Boa noite. Maravilha. Gratidão imensa, né? Poder compartilhar a matéria com os senhores aí. Parabéns, né, pelo dia de hoje. Obrigado pela oportunidade. Eu tirei na verdade, o tema da matéria hoje fala, né, sobre gratidão. Então, essa matéria ela foi tirada, né, ela foi enviada exclusivamente para a divisão sênior no BS da edição 2577, do dia 26 de agosto de 2021. Então, ela foi direcionada, né, a matéria para a divisão sênior, e ela fala gratidão, né, uma palavra bastante forte, mas ela fala sobre a importância do COFO. Então, está compartilhado aí, eu peguei uns tópicos aqui que ela é meio grandinha, então vou dar início aí. Gratidão. O espírito do COFO, né, em prol do Consenhufo. São inúmeras as passagens do escrito em que Nichiren Daishonin enaltece esse sentimento manifestado por seus discípulos, por meio de oferecimentos e, ao mesmo tempo, em que lhes assegura imensuráveis benefícios. Além disso, é emocionante observar a profunda consideração com que Daishonin recebia e tratava cada doação. Em uma importante escritura, ele afirma: o Buda, que é verdadeiramente digno de respeito, jamais julga as oferendas por sua quantidade.
No passado, o menino Virtude Triunfal ofereceu um bolo de lama ao Buda e mais tarde renasceu como o rei Ashoka, que governou todo o Jambudvipa, né, o mundo inteiro. Uma mulher pobre cortou os cabelos para comprar óleo para o Buda, e nem mesmo os ventos que sopraram no Monte Sumeru puderam extinguir a chama da lamparina produzida por esse óleo. É profundo, né? Então, ele fala aqui sobre a importância do Kofu, né, e a importância dos oferecimentos. E para nós, né, como a gente encara isso? Então, eu separei, né, umas palavras. Na verdade, absorvi um pouco, bastante profundo essa matéria, mas o ideal agora para nós, né, é colocarmos em prática, né? O que importa realmente, né? De que forma eu estou fazendo isso? Mas eu acho que a resposta está bem clara, né, para todos nós. O que importa é o coração, não é? Vocês concordam? Tenho certeza que é um joia, né? Que sim, né? O que importa, na verdade, né, portanto, é a sinceridade, né, de fazer esse esforço. Mesmo que não seja o desafio desejado, devido às circunstâncias agora, né, no momento, em várias questões, a participação sincera de estar se empenhando ao máximo é plenamente válida. Isso é verdadeiro, pois quem assim o faz não está esperando o momento certo até chegar esse tão esperado momento, e sim criando o próprio momento. Eu crio a causa, com a compreensão de que neste instante, né, que nem diz no escrito do Sutra do Lótus, né, neste momento, né, o seu futuro valioso, vitorioso, está sendo descortinado por essa razão. Enquanto não desistir, não existe derrota. Né? Bastante profundo, né? Vou continuar. Isso é, na verdade, um trechinho que eu procurei de uma forma bem simples, dar uma explanadinha aí para que os senhores possam entender. Vamos no trecho 2, Roger, fazendo um favor. Aqui, ele está falando, né, o espírito de contribuição. É isso mesmo? Isso. O presidente Ikeda demonstra na nova Revolução Humana o sentido real da devoção, né, no seguinte exemplo, né? Shinichi limitou as suas despesas diárias, né, ao mínimo e manteve o princípio de que empregaria todo o seu salário em prol do Konsen-rufu e das atividades da Gakkai. Ele fazia deste ato uma alegria e orgulho pessoal. Ele estava absolutamente convencido de que os benefícios e a boa sorte que conseguiu acumular como resultado dessa dedicação possibilitaram-no ultrapassar a sua doença e, inclusive, obter a condição de liderar a Soka Gakkai com toda a segurança, como seu presidente. Sua atuação não adivinha de uma ordem de alguém. Era espontânea e a realizava com coragem e satisfação, com sincera fé, decidida a devotar a vida em prol do Konsen-rufu. Então, assim, é bastante profundo, né? Bastante mesmo. Aí eu separei um trecho aqui, né? Ele gostaria de explanar, né, um pouquinho, né, sobre o significado do espírito de doação, de duas perspectivas, né? A doação em termos materiais e a doação em termos de lei. Né? Não vou aprofundar muito, mas bem de uma forma resumida. A primeira significa que doamos dinheiro, e a outra são os três tesouros, né? O Buda, a lei e a ordem. Para expressar-lhes nossa sincera consideração, a fé com a qual fazemos tais oferecimentos materiais nos habilitará a acumular uma boa sorte imensurável. A doação, em termos de lei, significa propagar, exatamente como o Buda ensina, e assim salvar as pessoas ou a prática do Shakubuku. Nós nos empenhamos na concretização da paz como emissários Nichiren. Naturalmente, né, vemos que a essência da doação é o espírito de gratidão. Então, eu vou resumir aqui. Na verdade, ele está falando aqui, né, gostaria de explanar sobre o significado do espírito de doação. E, Sensei, né, eu tive imensa boa sorte, em 2017, de estar indo nas terras do mestre, né, em agosto, vai fazer 5 anos, né, daqui um mês. E, por incrível que pareça, né, é tão emocionante, né, você poder viver isso, né, colocar
todo esse ensinamento, hoje a prova está comprovando isso, não só em bens materiais, mas na vida. Poder falar para as pessoas que esse ensino é verdadeiro, porque você conviveu, vive isso, né? Eu vivo, né? Eu sou a prova viva que eu estou praticando hoje, né? Porque alguém me ensinou, claro, alguém propagou esse budismo para mim, mas que essa lei ela se propagou através de vários outros oferecimentos, não só material, mas em forma de doação de vida a vida mesmo. E fazendo, né, um breve aspecto sobre essa questão, eu cheguei lá no Japão, bem rapidinho. Cheguei no Japão, né? A primeira coisa, além de toda a estrutura, né, que eu vou falar depois também no finalzinho, né, por que é feito o Kofu, mas também acho que a maioria, todo mundo é veterano e alguns jovens, né, que praticam ainda, começaram agora, mas já tem esse sentimento. Por quê? Porque realmente eu falo isso. Eu cheguei lá nas terras do mestre, né, e duas coisas, né, para resumir, para não ficar muito extenso. Duas coisas que eu gostaria de compartilhar que gravou profundamente na minha vida. Gratidão, agora tá ouvindo? Agora sim. Espera aí, deixa eu compartilhar de novo aqui para você. É ao vivo faz parte. É ao vivo, bicho. Aqui é a mesa de som. Vamos lá. Agora sim. Desculpa, vamos lá. Então, assim, só para a gente voltar no tópico, para não fugir, Shinichi limitou as suas despesas diárias ao mínimo e manteve o princípio de que empregaria todo o seu salário em prol do Konsen-Rufu e das atividades da Gakkai. Ele fazia isso, né, com alegria. Então, assim, quando eu tive a oportunidade de ir na terra do mestre, eu fui lá, né, e duas coisas que eu jamais vou esquecer. A gente, quando é jovem, né, sou um jovem senhor agora, mas a gente passa por bastante dificuldade, né? Não que eu não esteja passando no momento, mas são a menos, né, agora. E na época, há 5 anos atrás, eu era ainda da MJ, e da divisão masculina de jovens, e a dificuldade financeira é normal, né? Eu fui com o dinheiro praticamente contado. E a gente leva, né, uma reservinha para poder ficar uns dias lá, e o legal, né, devido a toda a estrutura que tem, vários arranha-céus, né, vários prédios da SGI lá, da Sol Gakkai, e o mais legal é que não é pelo dinheiro, né, mas pela consideração do Ikeda Sensei. Isso eu jamais vou esquecer, nunca. Eu cheguei na atividade logo no saguão, né, tinha 200 jovens, né, fui no grupo dos 200. Ele devolveu, né, ele devolveu o que eu tinha levado em dinheiro para poder comprar lembrancinha para as pessoas que me apoiaram aqui. Então, assim, isso eu jamais vou esquecer. E outra, sobre a questão os prédios lá, a maioria dos prédios, né, a Universidade Soka, vários prédios, né, eles foram construídos com uma estrutura muito forte para poder, né, nessas épocas de tempestade, tufão, terremoto, essas coisas, eles poderem abrigar as pessoas que estão desabrigadas. Isso eu acho que é o máximo, né, para mim como praticante, poder ter ouvido isso, né? E Sensei pensa em tudo, né? Pensou, né? Pensa nas pessoas, mesmo as pessoas que não praticam, pensa nas pessoas da sociedade. Acho que isso é o Konsen-Rufu. Maravilha? Então, continuando aqui, ó, o trecho 3. Ufa, até fiquei emocionado agora. Então, assim, o departamento de Kofu, de contribuintes, né, ele foi criado, né, em julho de 1951, lá no Japão, né, contribuição da Sol Gakkai difere das coletadas, né, costumeiramente na sociedade, é diferente, né, pois a iniciativa de participar está fundamentada na prática da fé, na sincera e fervorosa fé. Dessa forma, os louvores de Nichiren e os benefícios dessa dedicação são imensuráveis. Aí, eu peguei um trecho aqui, ó, deixei separado também para os senhores, né? Que fala aqui, né? Ó, o espírito de devoção em realizar a doação eleva o estado de vida e proporciona imensuráveis benefícios. Todos nós sabemos disso, né? E isso, por sua vez, aprofunda a convicção na prática budista. E é essa fórmula do budismo que coloca as pessoas na órbita da felicidade. Então, e aqui, né, na BSGI, desde 1960, né, os membros e associados, eles podem ter essa oportunidade, né, de
de contribuir. Foi criado desde 1960 e em meio a todas as dificuldades, né, sociais, econômicas daquela época, até nos dias de hoje, foi um desafio, né? Sempre é um desafio participar do COFO, né? Mas com sincero desejo de proteger e desenvolver os ideais da organização, todo mundo faz, né, de coração. Que nem eu falei, né? O que importa, na verdade, é o coração. É fazer, né, de uma forma digna, sincera e honesta, e dessa forma, com certeza, a gente vai estar promovendo a paz e o consenso, né, que nem eu posso comprovar hoje nos dias atuais. E dando continuidade, devido ao tempo também, eu vou ler a parte 4 aqui, ó. Deixei um tempinho. Pode mudar aí, ou... O espírito de devoção em realizar a doação eleva o estado de vida, proporciona imensuráveis benefícios, e por isso, por sua vez, aprofunda a convicção na prática budista, e é essa forma do budismo que coloca as pessoas na órbita da felicidade. Então, tem uns pontos aqui, né, bastante legais, e que eu deixei separado também, gostaria de compartilhar com os senhores, né? Com base nisso, né, com base nessas preciosas orientações, né, do nosso mestre, de vida a vida, nós mesmos podemos comprovar isso, né, a gente comprova, a gente pode refletir, né, eu deixei 4 pontos separados, que deixa claro, né, o significado do COFO, que representa, né, o reflexo do direito da dedicação em oferecer contribuições sinceras em prol do conselho. Né, o primeiro é a profunda causa, né, de boa sorte nessa vida, né? Quem faz tenho certeza que é uma pessoa dotada de bastante boa sorte, né? E recebe imensuráveis benefícios, né? E o segundo, né, por ser um ato, né, imbuído de sinceridade e devoção, eleva a própria condição interior de vida, promovendo a mudança do coração e, consequentemente, das circunstâncias. Terceiro, os benefícios, né, abrangem a vida de quem efetua a contribuição e de seus familiares, ultrapassando as gerações. E por ter como finalidade, né, o conselho, cuja essência é elevar a condição de vida de todas as pessoas, esse ato reflete no ambiente social, baseado no princípio da unicidade da vida e seu ambiente, promovendo a mudança positiva da sociedade. Então, assim, como nós, né, jovens senhores, divisão sênior, pilares, né, de ouro, vamos participar do COFO, né, de forma alegre e orgulhosa, convicto, né, da sincera dedicação e converter isso em mensuráveis benefícios para nós e para os nossos familiares. Com muita alegria, gratidão enorme, muito obrigado pela oportunidade. Espero não ter, espero de uma certa forma, né, ter assim explicado um pouquinho sobre o COFO, e a importância dele e o sentimento de gratidão. Agradeço imensamente a todos, né, pela participação de hoje. Muito obrigado. É isso aí, Neto. Poxa, obrigado a você aí pelo esforço aí, pela matéria, muito legal. Gente, agora a gente vai ter relato de cultura de vitórias, tá? Eu vou deixar aberto aqui na sequência, mas eu quero começar aqui, tá? Então, na verdade, eu vou ter um relato aqui de decisão para expor aqui para o pessoal, tá bom? É rapidinho, vamos dar uns 3 minutinhos para cada um, quem for falar aí também. Eu vou ler aqui, eu escrevi para ir um pouquinho mais rápido, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente, né, além de agradecer, eu quero dizer, né, que eu quero aproveitar, eu vou aproveitar essa oportunidade, não só, né, para a minha transformação, mas para a transformação de todos os companheiros que estarão juntos nessa jornada, né? Eu vou vencer minhas barreiras, né, e as minhas batalhas com o meu principal inimigo, que é o tempo, né, para a fé, para a tática e para o estudo. Bom, eu quero com essa oportunidade, né, que foi cedida agora, de estar liderando o distrito, né, o Grupo Alvorada aqui do Flórida, e ser um agente transformador, né, que torne os membros, né, mais próximos e encorajados possível, né. A prática da fé e estudo é uma transformação individual, mas a gente não está sozinho nessa, né. A Soka Gakkai, ela é uma família, então podemos sim, né, estar frequentemente conectados e apoiar cada um que está precisando, né. Eu acredito que uma palavra de incentivo, um relato, ou a vitória, né, do colega, irmão, pode, né, ajudar muito nesse caso. Com o contato, a proximidade, né, a colaboração dos colegas budistas, construiremos pontes para ultrapassar as barreiras, né, que impedem o membro
de progredir e de conquistar seus objetivos, colocando sempre ao norte o COSENRUF. Juntos faremos, né, uma luta para o COFO, que é um dos pilares da estrutura, né, de um membro sênior. Faremos uma luta para o estudo, que abre portas para o Chacubuco, e uma luta para a prática da fé, promovendo o Daimoku em conjunto com os alvoradas, para que possamos ultrapassar qualquer barreira juntos. Agora estarei inteirado ao Tocan, né, do nosso distrito, para formatar e entrar em contato com cada membro, e assim agirmos com organização para espalhar o espírito de incentivo e de direcionamento, com o objetivo e a determinação de avançar. Né? Deixou de participar do COFO, ou nunca criou uma rotina de Daimoku, faltou em reunião. Bom, uma vez que temos a decisão de começar, é a partir daí. O que não foi feito antes, não importa. É ir adiante, o importante é a decisão de todos, né? Muito obrigado e abro o espaço aí para quem for mais, né, fazer um relato. Temos o Elias aí? Elias, vice-responsável, está por aí? Wallace. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Elias. Escutando? Escutando sim, vamos lá. Tá me vendo? Não. Vendo não. Só uma menção. Agora sim. Beleza? Vamos lá. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Conversar com vocês aí. Como sou novo na divisão do sêmio. E já faz 20 anos que eu pratico sozinho, né? E sempre tem meus companheiros, Neto, Cássio, Márcio, sempre tá me apoiando pelo estudo, pela prática. Estou me esforçando o máximo no estudo para fortalecer minha fé. Todo dia eu estou fazendo, não muito da Daimoku, mas estou fazendo o suficiente que eu posso fazer a minha transformação. Está dando a oportunidade de encontrar meu Chacubuco que está afastado, e aos poucos voltando a fazer o Daimoku, fazer o Konjo. E essa luta do estudo, o Daimoku, né? E está fazendo muito bem a minha vida, e muita coisa está sendo transformada. E as coisas estão acontecendo, estou fazendo para acontecer, estou transformando, sempre no sentido do Neto, do Cássio, fazendo sempre Daimoku junto. E estou muito feliz nessa divisão, ou outra oportunidade com meus companheiros, junto com vocês. E, assim, eu só agradecer pelo apoio de todos. Sempre está me apoiando, né? E eu estou vencendo cada dia mais, no estudo, na prática, na luta, no dia a dia, no COFO, no impresso. E, como falo, certo? Dá continuidade à luta. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por ver vocês de novo, tá? Tamo junto, sempre. E é isso. Muito obrigado. Legal, Elias. Show de bola, meu querido. É isso aí. Alguém mais, meus queridos? Boa noite. Aqui é o Wallace que está falando. Fala, Wallace. Tudo bom? Eu vi Boa. na sequência da programação aqui que estava o meu nome. Aí. É isso aí. Legal. Olá, Wallace. Boa noite. Bom, faz tempo que eu não vejo o pessoal. Saudade de todos aí. Espero que todos estejam bem. E meu relato é mais atualizar assim, um pouco das minhas vitórias, né? Para todos, porque a gente não se vê faz tempo. Então, nesse meio aí, toda essa bagunça aí da pandemia, da inflação alta e tudo mais, dificuldade, né, toda aí que está tendo no país, no mundo, né? Eu, com muita boa sorte, consegui, né, ter algumas vitórias muito importantes na minha vida, para mim, para minha família, né? Como no estudo, eu consegui
concluí minha faculdade, achei que eu nunca ia fazer uma faculdade na vida, consegui fazer uma faculdade. Hoje sou formado em administração, atuo na área, mas não como administrador, mas sim como analista de dados na empresa, né, onde eu trabalho. Até meus 32 anos eu não sabia nem ligar o computador, hoje eu sou analista, estou com 38. Então, uma grande vitória, assim, na minha vida, né? Graças à luta, à expertise que você conquista através dos grupos horizontais, eu sou Kahan, e da prática budista, né, no geral. Me despertei, assim, a me interessar muito sobre estudar educação financeira, eu venho estudando muito sobre isso. E pouco tempo também eu tive o benefício de um processo trabalhista que eu tinha entrado faz uns 8 anos atrás e saiu para mim esse dinheiro. Então, já vinha me preocupando com esse, o que eu vou fazer com esse dinheiro quando sair. Aí eu, de lá para cá, eu vim estudando sobre educação financeira e tal, como investir. E eu consegui esse dinheiro, paguei uma dívida grande que eu tinha do apartamento aqui. Eu não sabia como que eu ia pagar isso. Deu para eu pagar e ainda investi uma parte. Eu quase comprei um carro, que o sonho de um pai de família é ter um carro, né? Para levar a criançada, tudo mais, quase. Aí minha esposa, não, vamos investir aí nesses negócios que você está estudando aí e tal. E com investimentos, o rendimento, eu consigo alugar um carro que tem aqui do condomínio, disponível para os moradores, e ainda sobra dinheiro ainda. Então, foi um benefício isso para mim. E é isso, pessoal. Meus filhos têm uma menina de 1 aninho agora, né? O Lucas com 10 anos, todos com muita saúde. Eu vejo assim que o benefício da luta proporciona, me proporciona a proporcionar um conforto e segurança para minha família hoje, que eu não tive, né, no passado. Educação, tudo o recurso que é necessário para uma vida digna, né? Eu fico muito preocupado com essa questão financeira, proporcionar um conforto e segurança para minha família. E aí eu faço a luta, daimoku, prática diária, com esse foco, né, de não deixar passar dificuldade à minha família. Então, eu venho comprovando, através do meu sentimento, do meu coração, que o budismo funciona, né, porque eu consigo hoje proporcionar isso para minha família. E também, um benefício muito legal que eu tive foi questão de saúde também, que eu tenho deficiência auditiva. Vocês veem que eu uso fone mais robusto aqui e tal, porque eu tenho 80% de perda dos 2 ouvidos. E eu vim muitos anos assim, não dava importância para isso, né? Aí depois teve um caso aí que a pessoa me orientou e tal, e eu fui correr atrás, eu consegui aparelho pelo SUS, e hoje escuto certinho com o aparelho, é muito bom. Tinha reunião que eu não escutava nada, só ficava lá parado, escutando, fazia o daimoku, e as orientações eu meio que perdia, né? Mas hoje eu consigo ouvir tudo certinho, e foi muito interessante, porque eu consegui em 6 meses o aparelho. E a moça falou, nossa, quanto tempo você está esperando? Eu falei, 6 meses. Nossa, aqui a fila normalmente é 4 anos para sair o aparelho. Eu falei, eu faço o daimoku. Falei, brincando. Ela não entendeu nada. Eu falei, expliquei um pouco. Sempre falo do budismo para as pessoas, né? Pelo menos uma sementinha ali. E aí, é isso, pessoal. Agradecer a oportunidade de estar com vocês aí, vendo todos vocês. Um abraço para todos aí. Valeu. Valeu, Wallace. Obrigado. Gente, obrigado aí pelos relatos. Vamos prosseguir aqui para dar uma ajustada no tempo. Agora a gente tem momentos de educação financeira com o senhor Luiz Edério, responsável do Grupo Alvorada, Distrito Nova América. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado aí pelo convite aí, tá, de estar participando desse momento aí, que é muito importante mesmo, questão de educação financeira, né, para a gente ter uma vida aí, uma vida mais favorável, tá? Eu vou ver se consigo abrir para vocês aqui o slide, espera um pouquinho.
Ah, é só você que pode compartilhar a tela, ô Roger? Tá marcado aqui que eu não consigo compartilhar. Tenta agora mais uma vez. Aí. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou aqui nos dados móveis, cara, que eu acabei de sair do trabalho. Aí vocês estão me ouvindo? Dá um ok para mim aí. Ouvindo, a gente está perfeitamente. Beleza. A gente não está compartilhando a sua imagem só. Não sei se você estava com a câmera ligada aí. Não, tá ligado. Não, aqui está só o iPhone do Luiz. Agora está compartilhando. Compartilhando? Boa. Sim. Então, obrigado aí. Vou tentar passar aqui. O nosso tempo está um pouco corrido, mas eu vou passar alguns conceitos importantes que acredito que vai dar uma clareada aí para todos, tá? Boa. Essa questão financeira. Então, a educação financeira, ela vai servir para quê? Para a gente entender essa questão do dinheiro no tempo e para que a gente aproveite o nosso presente, né, sem comprometer o futuro, que essa aí é o mínimo que a gente tem que se educar financeiramente, né? Que a gente aproveite tudo que a gente tem que aproveitar sem comprometer o futuro. O que acaba acontecendo é que a gente acaba aí extrapolando isso e compromete o nosso futuro. Ou, ainda melhor, a gente vai viver o nosso presente de uma forma um pouco mais amena, tá? Para a gente conseguir melhorar a nossa questão financeira no futuro. Então, a relação de dinheiro e tempo, a gente tem que começar a agregar isso aí na nossa vida. E como que as pessoas vivem hoje? Elas vivem muito, né, no consumismo, né? Então, ou por conta da mídia, ou por conta também de ter uma renda baixa, e ela não consegue vislumbrar aí algo que possa favorecer ela, né? Fazer uma reserva aí financeira para algum momento de emergência, ou mesmo para que ela conquiste os seus objetivos, né? E a gente tem, né, tem que ter essa percepção que cada centavo realmente que entra em nossa conta, ele é muito valioso, tá? Então a gente tem que aprender a valorizar cada centavo, centavos mesmo. Ah, não, mas eu ganho pouco. Ou, por exemplo, tem gente que ganha muito e acaba desprezando da mesma forma. Tem gente que ganha pouco e não dá importância àqueles centavinhos, aquelas moedas que fica jogada ali, né, no cofrinho, deixa de qualquer jeito. Por quê? Porque cada centavo, cada dinheiro, ele representa primeiramente o quê? O nosso tempo que a gente dedicou no nosso trabalho. Então, isso representa o quê? A nossa vida, né? Se você for transparecer isso, representa um pedaço da nossa vida, porque você dedicou horas no seu serviço e referente a essas horas, que é uma vida sua que está ali naquele momento, e você foi remunerado ali financeiramente, né? Por que financeiramente? Porque é a moeda de troca no mundo inteiro, no qual você pode, né, usufruir depois, né, do questão dos bens materiais, né? E também vai proporcionar também aí, né, momentos com a nossa família, né? Por exemplo, um jantar bacana, uma pizza, um lanche, a gente vai precisar de ter um dinheiro. Então, se a gente tem que olhar o dinheiro também dessa forma, que ele não é somente a questão material, também a questão de momentos que ele pode proporcionar na gente, e nós que somos budistas podemos trazer isso, como a gente falou do Kofu, né? Também esse dinheiro que você trabalha, recebe e separa ali uma parte para o Kofu, também vai trazer o quê? Um grande benefício para a nossa vida e muito mais benefício para as outras pessoas, porque vai sustentar a nossa organização, porque a organização precisa realmente de dinheiro, como todo mundo precisa de dinheiro, a organização também tem que viver de uma forma, né, estável, para que ela possa progredir aí, né, eternamente, né? Então, a gente tem, primeiramente, a nossa renda, a gente tem que focar o quê? Sempre ali no longo prazo, tá? Porque se a gente, principalmente, vamos dizer assim, que, né, eu ganho pouco, vamos dizer assim, então eu tenho que o quê? Me programar e ter uma visão de longo prazo. Se eu olhar, por exemplo, ali no mês, eu ganho um salário mínimo hoje lá, 1.200 e pouco, tá? Se eu olhar só para esse 1.200, vai ficar um pouco difícil de eu ter uma visão, né, mais ampla. Mas se eu já ter uma visão no longo prazo e pensar, pô, quanto que eu ganho no ano? Quanto que eu consigo separar no ano? Então, esse montante já aumenta, né? Então, a gente tem que olhar essa questão de longo prazo, porque a gente tem as nossas necessidades para cumprir do planejamento, a gente tem os nossos desejos para cumprir também no nosso planejamento, e a gente tem que aprender também a separar um pouco para esses investimentos.
Esses investimentos podem ser o quê? Em bolsa de valores? Pode. Esse investimento pode ser em educação? Pode. Esse investimento pode ser em saúde? Pode. Né? Então, a gente conseguir enxergar da nossa renda, fazer essa repartição que é muito importante. A gente não pode deixar tudo ali, por exemplo, do nosso desejo para a balada ali, uma grande parte para a balada. Não, a gente também não pode deixar tudo para a nossa necessidade. A gente tem o quê? Que conseguir, né, reduzir alguma coisa ali para que a gente possa progredir na questão de investimento, na questão do COFO, na questão, por exemplo, aí da nossa saúde, tá certo? E essa visão é o quê? A gente tem ali também esses 3 tipos de mentalidade e planejamento. Nós vamos ter sempre a mentalidade e planejamento da pessoa pobre, tá? Não desmerecendo, tá? Essa questão de pobre. Vamos ter a questão da mentalidade e planejamento da pessoa mediana e vamos ter a mentalidade e planejamento da pessoa rica, tá? A pessoa realmente ela é pobre, ela, vamos dizer assim, ela ganha pouco, tá? Não é no sentido pejorativo, tá? Na prática mesmo. Ela visa o que ali? A questão da sobrevivência mesmo. Poxa, o dinheiro vai dar para fazer a compra do mês? Não vai? Vai dar certinho para cumprir a água e a luz? Puxa, não vai? E o planejamento dela ali é só nessa questão diária mesmo ali, né? Nesse dia a dia, ela não consegue vislumbrar. A partir do momento que a pessoa tem uma visão um pouco mais ampla, ou, por exemplo, ela acaba ganhando um pouco mais, ela estudou, ela vai entrar na mentalidade média, o que ela visa logo de cara? Ela visa um conforto, ela tem já um carro, ela quer trocar de carro, ela já tem uma casa, ela quer trocar de casa. Só que as pessoas de mentalidade rica, elas vão ter um planejamento muito mais amplo, muito mais longo, a partir de décadas. E ela vai visar sempre o quê? A liberdade dela, né? A liberdade o quê? A liberdade geográfica, a liberdade de fazer uma viagem na hora que ela bem entender, né? Então, essa é a questão que elucida tudo isso. Parece assim um pouco meio difícil, mas não é. Se você olhar na prática, você vai ver, por exemplo, essa questão da mentalidade rica, o que as pessoas ricas fazem? Realmente ricas, tá? Elas o quê? Elas vão acumulando ali o seu patrimônio e depois que elas, né, têm essa liberdade construída, aí sim que essa liberdade vai, né, custear aí a questão do conforto, a questão de uma viagem. Só que a gente, o quê? Que tem a mentalidade pobre ou mediana, tá? Ela vai o quê? Vai acabar visando logo o conforto. A renda dela fica toda ali comprometida, tá certo? Um outro princípio muito importante que a gente tem, ó, não tem mágica, tá? Esse é o conceito simples, né? Por isso que a gente pode ver aí várias pessoas que não têm aí, né, uma graduação e tal, mas elas conseguem trabalhar, conseguem gerar empregos, conseguem criar empresas, porque ela entende esse princípio aqui. A gente vai ter a nossa renda e a gente vai ter as nossas despesas. Se a nossa despesa for sempre igual, a gente vai estar no 0 a 0, a gente não vai conseguir evoluir, tá? Isso é fato. Para que a gente possa evoluir e gerar alguma riqueza, algum investimento, alguma empresa que a gente queira fazer, a gente vai ter que dar um jeito que ou de aumentar a nossa renda ou diminuir a nossa despesa, para que a gente consiga aqui gerar de alguma forma uma riqueza, tá? Então esse é um princípio muito simples e é muito básico. A gente tem que entender isso. Na matéria falou isso que o presidente o quê? Ele reduziu todas as despesas dele e para poder o quê? Contribuir com o Conseruf. Então, tem muita ligação, né? Tem muito ensinamento, essa questão financeira, no próprio orientação, no próprio Gosho, dessa questão, tá? Então, esse é um conceito muito importante. E daí, a gente conseguindo, né, organizar nossas finanças, tá gerando ali um pouco de dinheiro, uma economia, aí que a gente vai poder o quê? Empreender numa coisa que a gente queira. A gente vai poder o quê? Se especializar na nossa profissão para que a gente consiga ainda, né, gerar mais recursos. É possível também a gente criar aí múltiplas fontes de renda, tá? A gente poder ver o que a gente pode fazer de renda extra para a gente conseguir complementar essa renda e aí sim começar a sobrar, aí sim fazer o COFO, né? Tem gente que trabalha, tem relatos de vários companheiros, não sei se se lembram, que começou a vender, né, salgadinho, começou a vender artesanatos e com artesanatos conseguia aí fazer o COFO, conseguia aí pagar o jornal. Então, você entende que essa premissa é muito simples e ela é válida e a gente tem que sempre o quê? Aplicar na nossa vida, tá? Outro conceito simples e muitíssimo importante é a questão de ativos e passivos, tá? É muito simples isso e muito importante. Ativo é tudo aquilo que a gente compra e vai gerar um rendimento, vai colocar o quê? Dinheiro aí no nosso bolso, tá? E passivo é tudo aquilo que acaba o quê? Retirando
dinheiro do nosso bolso. Então, a gente tem que entender esse conceito também, tá? Por exemplo, a gente quer ter uma casa para a gente morar. Tudo bem, a gente pode ter, realizar o nosso sonho. Só o quê? Que a gente tem que entender que essa casa, ela vai ser sempre um passivo. Por quê? Porque ela vai ter uma reforma, ela vai ter uma pintura, a gente vai querer, por exemplo, aumentar um cômodo, alguma coisa, então a gente vai ter que ter essa renda sempre ali sendo empregada, né? Tanto um carro que a gente quer, né? O Wallace comentou que queria ter um carro, mas é importante a gente ter essa ciência que um carro ele é um passivo. Ou seja, a gente vai ter sempre a manutenção, a gente vai ter sempre ali o combustível. Então, é uma parte da nossa renda que vai indo ali, tá? E uma outra coisa de ativo que a gente pode ter sempre em mente, o que é? É um estudo, é uma faculdade. Por quê? Porque futuramente isso vai gerar renda para a gente, tá? Por exemplo, a gente vai abrir um negócio, ou a gente compra uma máquina que faz algum produto ali, que faça um salgadinho, que faça tijolo. Tem muitas máquinas que antigamente o pessoal fazia, vendia tijolo. Então, essa máquina que você compra, que você vai agregar um futuro e vai agregar um valor nela de trabalho, de renda, ela se torna um ativo, né? Hoje a gente tem as bolsas de valores, tem o mercado fracionário. Hoje, com R$10, R$5, a gente compra ativos, a gente pode comprar ações, fundos imobiliários, né? A gente pode investir no tesouro direto. E esse dinheiro aplicado, ele gera renda para a gente e ele se torna um ativo. Então, essa questão de ativo e passivo, a gente tem que entender. Quanto mais ativos a gente tiver, ou seja, mais renda a gente vai ter. Quanto mais passivo a gente tiver, mais despesa, né, a gente vai ter. Tá certo? E para finalizar, então, o primeiro passo de qualquer mudança aí financeira, tá? O primeiro passo é traçar os objetivos, é traçar as metas bem claras. Por exemplo, poxa, quanto que eu vou economizar no mês? Eu vou economizar R$5 no mês. Pô, bacana. No outro mês, consegui economizar 5. Agora eu já aprendi a economizar 5. Agora eu vou ver se eu consigo o quê? Economizar 10. Vou apertar dali, vou fazer uma renda extra, vou economizar 10. E aí a nossa mentalidade ela vai mudando, tá? Outro ponto importante é ter o controle. A gente tem que anotar, não tem jeito. A gente precisa de uma planilha, deixar só na cabeça não funciona. A gente precisa de uma planilha, nem que seja um caderninho ali, anotando ali todas as saídas, todas as entradas do mês. Por quê? Porque a gente vai ficar fácil ali da gente avaliar como realmente está a nossa situação. Então, a primeira coisa é pegar um caderninho, seja no WhatsApp, no celular, quem tem facilidade, ou seja no computador, quem tem facilidade. Puxa, eu não manjo de tecnologia. Pega um caderno e separa. Quanto que eu ganho? Ah, eu ganho um salário, não importa. Quanto que eu estou gastando com alimentação? Eu estou gastando tanto. Quanto que eu estou gastando no mercado? Estou gastando tanto. E aí a gente vai ter uma noção clara de como está andando as nossas finanças, porque a gente precisa ter esse contato, né? A gente tem essa questão de dificuldade de ter o contato, por quê? Porque às vezes a gente foge da nossa realidade, às vezes a gente tem essa questão de uma autossabotagem financeira, tá? Porque a gente falar que não passa dinheiro na nossa mão, passa, né? É só a gente fazer uma conta aí simples, né? Nos últimos 5 anos, né? Se você tivesse guardado aí, né? Foi algo que eu fiz como é que fala? De retrospectiva, que me ajudou muito a mudar aí financeiramente, a começar a investir, tá? Então, foi o quê? Eu fiquei pensando, pô, se nos últimos 5 anos eu tivesse guardado aí R$30 por mês, que não é muito, R$30 por mês, quanto eu teria hoje? E daí eu não tinha nada e ainda devia cheque especial e ainda devia no cartão de crédito. Então, aí mostra que a visão, né, esse contato aí com a nossa realidade financeira é muito importante, quebrar esse medo de enxergar a realidade é que vai fazer aí a gente mudar essa questão aí financeira. Tá certo? Não vou me alongar muito. Qualquer coisa a gente consegue aí fazer um bate-papo mais estendido. Espero ter passado esses conceitos simples e muito importante aí para vocês, tá? Não sei se travou um pouco a internet, eu posso mandar um material para vocês também, tá certo? Obrigado. Boa noite. Legal, Luiz. Pô, manda assim o material, cara. Se puder chegar na gente, vai ser bem legal. Foi bem educativo mesmo, hein? O karma, né? Existe
uma questão de karma. Eu, quando iniciei a minha prática, eu e minha família, né, éramos famílias de classe, considerada classe baixa, né? Éramos uma família que passávamos por muitas dificuldades financeiras, né? Então, quando eu iniciei a prática, uma das coisas que me falaram é que quando a gente pratica o budismo, nós conseguimos melhorar, né, nossa situação financeira. Conseguimos melhorar nossa vida financeira. E esse talvez tenha sido um dos motivos, mas com a prática da fé, na verdade eu era muito jovem, né? Estava com 19 anos de idade, enfrentando uma série de problemas, principalmente existenciais, e por ser o filho mais velho de uma família grande, né? Eu acabei tendo que assumir muitas responsabilidades. E isso pesou bastante na minha vida, né? Já na época de jovem, porque eu tinha que trabalhar para sustentar a família muitas vezes, né? A dureza da vida, às vezes, fazia com que meu pai, para esquecer tudo isso, começasse a beber. Aí ele perdia o emprego dele, só ganhava um salário mínimo. Para sustentar 7 filhos não era fácil. Aí eu tive que começar a trabalhar muito cedo. E em algumas ocasiões eu trabalhava sozinho. Então esse tipo de coisa me deixou um pouco desesperançado. Eu perdi eu perdi a confiança de futuro. Eu não sabia o que iria ser da minha vida. Então eu me tornei muito depressivo e tinha um medo terrível do futuro. E isso abalou minha saúde, né? E então eu estava já na época tomando remédios fortes, que os médicos diziam que eu estava com o sistema nervoso abalado. E os meus sintomas naquela época, não eram ainda conhecidos como é hoje. Era síndrome do pânico, depressão, essas coisas todas, né? E aí, quando eu comecei a praticar, que eu comecei a recitar o Daimoku, tudo isso sumiu. E eu perdi o medo, porque de repente, eu ganhei uma uma autoconfiança muito grande. Eu perdi o medo do futuro. Um modo de descrever isso seria um céu totalmente fechado de nuvens, e de repente ele se abriu e o sol iluminou tudo, né? Então eu me lembro muito bem que depois de uns tempos, após eu começar a praticar, participar ativamente nas atividades, estudar o budismo, comecei a aprender sobre a teoria do karma, a eternidade da vida, né? E um dos pontos que me chamou muita atenção é sobre os bodhisattvas da Terra, né? Então, aos poucos, fui entendendo que eu tinha uma missão. E, numa ocasião dessa, fazendo Daimoku, veio um pensamento assim, que eu nasci numa família pobre. Quando eu nasci, meus pais eram pobres. Meu pai era pobre, o meu avô era pobre, meu bisavô era pobre, meu pai era pobre. Minha mãe, também, minha avó, minha bisavó, a parte materna, também eram pessoas humildes. E meu pai e minha mãe se casaram, formaram uma família, e eu apareci nessa família como filho mais velho, uma família de pobres.
Então, eu entendi assim, em frente com o Ronzon, fazendo Daimoku, eu entendi. Então, se eu nasci numa família pobre, porque eu tenho o karma da pobreza. Então, a minha prática, o meu Daimoku, a minha prática da fé, deve visar a transformação do karma da pobreza. E eu entendi isso claramente. Então, eu comecei a pensar como que eu faço na prática para vencer o karma da pobreza. Então, lendo as orientações, pedindo orientações, conversando com os veteranos, eles falaram: o desafio que todos nós temos que fazer é o desafio financeiro nas atividades. Gastar dinheiro em prol do cossênio. Né? Mas e se eu não tenho dinheiro? Ore, consiga. Esse é a finalidade da prática da fé. É desafiar o nosso ponto fraco. Então, eu comecei... Então, logo, o primeiro objetivo que eu fiz: não vou faltar em nenhuma atividade por falta de dinheiro. Porque, naquela época, a organização não era como hoje, de comunidade. Eu me converti morando num bairro que era totalmente longe da onde eu tinha que participar da atividade. Então, para ir na atividade, eu tinha que pegar condução. Então, eu tinha que ter dinheiro para os ônibus, né? Para o ônibus. E eu tinha que trabalhar também, lógico, né? Tinha que do serviço para atividade para casa. Então, eu lancei esse objetivo: não vou faltar em nenhuma atividade por falta de dinheiro. Porque o dirigente me orientou assim: se você não conseguir participar na atividade porque você não tem dinheiro, significa que você não está conseguindo vencer o seu karma da pobreza. Pelo contrário, você está sendo derrotado por ele. Se isso ficar acontecendo sempre, significa que você não vai conseguir mudar. Então, isso me pegou muito firme. Então, esse foi um dos primeiros objetivos. Mais tarde, eu lancei outro objetivo: nunca vou deixar de assinar os impressos. Brasil Seikyo e Terceira Civilização naquela época. Nunca, eu fumava na época, mesmo que eu tenha que deixar de comprar cigarro, deixar de almoçar, mas o dinheiro do Brasil Seikyo e da Terceira Civilização está aí. Então, para dar conta de todos esses desafios financeiros que eu fiz, eu tinha que fazer Por isso que é interessante essa aula que a gente recebeu de educação financeira. Eu tive que fazer um plano, né, de, como foi falado aí, né, entrada e saída, quanto eu ganho e quanto eu gasto. Eu tive que fazer um plano muito minucioso e deixar de gastar coisas supérfluas, né? Então, tive que fazer um planejamento para poder manter esses objetivos. Mais tarde, porque naquela época que aconteceu isso, ainda não existia o departamento de corpo da BSGI. Existia, mas somente para os veteranos, dirigentes japoneses, já que praticavam há muitos anos, eles faziam o COFO, que na época era chamado Zaimo. Mas a gente nem sabia disso. Eles nem falavam para a gente. Mas, bem mais tarde, que então foi instituído o departamento financeiro da BSGI, que é o COFO. Outra vez eu fiz essa decisão: nunca vou deixar de fazer o COFO. Então, com tudo isso, dentro de grandes dificuldades, eu vim conseguindo ir, aos poucos, melhorando minha situação financeira, né? E, sem dúvida nenhuma, o tempo passou e, hoje, eu desfruto uma situação, não sou rico, não, mas eu desfruto uma situação financeiramente confortável, né? Bem confortável.
não tenho dinheiro sobrando de jeito nenhum, eu tenho que continuar com os meus planejamentos financeiros, mas a minha situação é bem confortável. Consegui viajar para o Japão várias vezes, né? Fazer os treinamentos, né? Consegui fazer algumas viagens internacionais, né? E, na época, consegui comprar casa própria, consegui depois de um certo tempo, comprar meu carro. Tudo isso veio aos poucos, né? Conforme eu ia transformando o meu cargo. Com base nisso, quando o Sensei veio em 1993, eu participei de uma reunião de representantes, né? Reunião de representantes da BSGI em torno do presidente Ikeda. É uma conferência de representantes da BSGI. E, praticamente, o presidente Ikeda deu uma orientação dirigida para nós da divisão sênior. E essa orientação que o CCI deu se baseou numa frase do Gosho que diz assim: se o céu clarear, a terra se tornará clara. De maneira semelhante, se a pessoa se torna versada no Sutra do Lótus, naturalmente compreenderá o significado das leis da sociedade. É uma frase famosa que tem no Gosho. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo. Está tudo muito quieto? Perfeitamente, Lourenço. Ah, então tá bom. Então, essa frase do Gosho, então Ikeda Sensei, nessa conferência, ele se baseou nela. Então, ele diz assim, que essa passagem nos ensina que da mesma maneira que o sol surge clareando e iluminando a terra, aqueles que praticam o budismo são perspicazes em perceber a essência dos acontecimentos da sociedade. Isso está diretamente ligado a nós, né? Perceber a essência dos acontecimentos na sociedade. Isso é fundamental para que nós possamos levar uma vida de propósito, né? Não ser influenciado pelas ondas da sociedade, mas, pelo contrário, conseguir manejar, ou seja, tomar as rédeas do nosso destino, não ser levado por ele. Quando está tudo ruim na sociedade, eu estou ruim. Quando está tudo bom, eu estou melhor. Não é assim. Eu tenho que tomar as rédeas do meu destino. Isso que significa quem pratica o budismo se perspicaz em perceber a essência dos acontecimentos. E que diz assim, que dentro dessa sociedade que nós vivemos, nós precisamos comprovar a fé. Comprovar a nossa fé. Comprovar a força do Gohonzon. Nós precisamos comprovar. Né? Por quê? Então, ele diz assim, que ele cita o presidente Toda, diz assim que o presidente Toda Sensei, ele era bastante rigoroso com o Sonembo, né? Divisão sênior. Ele falava assim: existem pessoas que pensam levianamente que, pelo simples fato de possuir o Gohonzon, não precisam ir em busca de novas tentativas para melhorar sua vida. Iludidos de que poderão obter benefícios sem o mínimo esforço. Essa forma de pensar é um grande erro. Portanto, devemos alertar as pessoas que pensam dessa maneira, né? Porque quem pensa desse jeito está caluniando o budismo, estão cometendo, né, calúnia contra o budismo. Por quê? Porque nós, individualmente, representamos o budismo, representamos o presidente Ikeda.
E se eu não consigo comprovar nada, as pessoas que me conhecem não vão querer praticar o budismo. Pelo contrário, todas as pessoas à minha volta, elas sempre vão julgar o budismo pelo meu comportamento. Isso é bastante rigoroso para nós da divisão sênior. Quando eu me tornei Sonen Butchô, foi logo em seguida dessa, quando o Sensei veio em 93, eu me tornei Sonen, uns 2 ou 3 meses depois, me tornei Sonen Butchô. Então, eu sempre usei esta orientação, tanto para mim, como conversava muito com o Sonembo, como eu faço até hoje, a respeito dessa orientação. Ela é fundamental, né? Você diz assim, se a pessoa se torna versada no Sutra do Lótus, naturalmente compreenderá os significados das leis da sociedade. Em outras palavras, aqueles que abraçam o Gohonzon devem ser capazes de melhorar sua vida ou mesmo fazer com que seus negócios prosperem. Quem abraça o Gohonzon, né, é o que quer dizer essa frase do Gosho. Né? Quando o sol nasce, a terra fica clara. Antes do sol nascer, a gente não enxerga nada. Mas quando o sol nasce, dá para ver até um futuro bem na frente. Até lá onde ficam as montanhas, dá para ver tudo. Por quê? Porque o sol nasceu. Esse sol nasceu significa que quem começou a recitar o Nam-myoho Renge Kyo, né? O sol da sua vida nasceu. Então, ele consegue comprovar a força do Gohonzon. Né? Eles dizem assim, sem entender esse princípio e sem se esforçarem em busca de caminhos ou soluções, quando seus negócios não vão bem, as pessoas começam a pensar que isto ocorre devido à falta de benefícios do Gohonzon. E, através do seu fracasso, faz com que as pessoas da sociedade pensem da mesma forma. O Sensei foi muito rigoroso. Ele disse assim, isto equivale a caluniar o Gohonzon. Como é rigoroso, né? Então, nós da divisão sênior temos essa responsabilidade de mostrar, através do nosso comportamento, mostrar a força do budismo do Nichiren Daishonin. Né? Ser conhecido, devemos ser conhecidos como membro da BSGI. Né? Aí, você continua ainda, não parou por aí não, ele diz assim, os senhores devem atentar para o seguinte ponto e entender que interpretar as palavras de Nichiren Daishonin, quando ele diz, compreenderá as leis da sociedade, como sendo sem esforço, infalivelmente receberá benefícios do Gohonzon, é um erro muito grave, um grande absurdo. Talvez porque, na época, talvez hoje seja diferente, mas na época, talvez, muitos Sonembo eram muito sossegados, muito... sossegado seria modo de dizer, né? Acho que só porque tem um Gohonzon, as coisas vão dar certo, sem falha, sem fazer esforço nenhum. Sentar em frente do Gohonzon, como foi falado no relato do Shinji lá falando, né? Aquele capítulo da Nova Revolução Humana chama Luta Feroz. Nós temos que fazer uma luta feroz contra o nosso destino, contra as nossas dificuldades. Temos que lutar mesmo. E temos que ser mais fortes que elas. E a arma que temos que usar é o Daimon. Né? Aí o Sensei, ele pegou firme na gente aquele dia. Falou, se um membro está com apenas 1 ou 2 anos de prática, ainda pode ser compreensível pensar desse jeito. Mas daqueles que têm mais de
3 ou 4 anos de prática e ainda não conseguiram fazer prosperar seus negócios e nem chegaram a perceber a causa do fracasso, devem refletir profundamente. Né? Diz assim, desta forma, é necessário um contínuo esforço, constante pesquisa no ramo de seus negócios. Cada um tem o seu tipo de negócio na sociedade. E é através desse negócio que consegue manter a sua vida financeiramente, poder sustentar a família e também contribuir financeiramente pelo Cosenuf. Né? Então, o Esquitoda Sensei dizia assim, o meu desejo é que vocês se desenvolvam o mais rápido possível dentro dos seus campos de atuações, indicados das leis da sociedade e que consigam ter uma vida realmente estável e tranquila. Né? Este não é somente o meu desejo, mas tenho a convicção que se trata também do profundo desejo do Goronzon. O Goronzon também deseja isso para nós. Né? Quando os senhores perceberem o significado das leis da sociedade, né, e conquistarem uma vida tranquila, penso no quanto Nichiren Daishonin ficará satisfeito. Peço aos senhores que fortaleçam cada vez mais a prática da fé e realizem o mais cedo possível os desejos de Nichiren Daishonin. Esse aqui é apenas um trecho dessa orientação. Né? Mas essa orientação foi básica na minha vida. Embora eu tenha recebido ela já adulto, eu senti que eu tinha colocado essa orientação em prática desde a época da visão dos jovens, quando eu tomei aquela decisão que eu percebi que eu tinha o karma, né, da pobreza, e eu percebi que eu tinha que lutar contra ela para poder vencê-la e não ser derrotado por ela. Então, desde aquela época, eu já percebi isso e vim realmente fazendo uma luta como o dirigente veterano me orientou. É gastar dinheiro em prol do Cosenuf. Como? Eu tenho que pegar ônibus para ir na reunião. É gastar dinheiro em prol do Cosenuf. Assinar o Brasil Seika, assinar os impressos, é importante também. Mas a gente assina os impressos para poder estar em dia com as orientações do mestre, conversando com o mestre sempre. É esse o significado de gastar dinheiro em prol do Cosenuf. Se for apenas para comprar o impresso e deixar encostado, isso não é gastar dinheiro em prol do Cosenuf, é gastar dinheiro à toa. Entendeu? Né? E o COFO. Né? Quando nós fazemos o COFO, nós não estamos fazendo o COFO para ajudar a BSGI. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Né? Lógico que o nosso COFO vai fazer com que a BSGI, o nosso COFO vai fazer com que a BSGI possa fazer a luta do Cosenuf, promover a luta do Cosenuf. Então, nesse ponto, nosso COFO é importante. Se eu achar que eu estou fazendo o COFO para ajudar a BSGI não precisa de ajuda. Né? Porque, se eu pensar isso, então, na verdade, eu não estou me colocando como um bodhisattva da Terra, ou um membro da... Veja o relato do Sensei. Ele não tinha dinheiro nem para comprar um agasalho. Quem já foi no Japão no inverno, viu que no inverno lá no Japão, a temperatura é sempre abaixo de zero.
não conseguem imaginar o que é não ter um agasalho. Né? Por quê? Porque ele se achava responsável pela luta do Kosenuf que toda a Sensei estava fazendo. Então, nós contribuímos financeiramente através do povo, porque eu também sou responsável pelo Kosenuf. Senão eu coloco uma distância entre eu e falar BSGI, ajudar a BSGI. Ué, nós não somos a BSGI? Nós somos a BSGI. Se eu falar, eu vou fazendo isso para ajudar a BSGI, eu não estou me colocando como membro da BSGI. Parece que eu estou fora dela e estou ajudando ela. Então, eu não sou da BSGI. Né? Então, são detalhes que, mudando aqui na nossa cabeça, já muda todas as outras situações da nossa vida. Né? No momento, eu vou ficar por aqui, né? Vou deixar assim. Em outras oportunidades, a gente pode conversar melhor a respeito. Mas, de qualquer forma, realmente, esta reunião teve assuntos muito importantes, né, para nós da divisão sênior. Né? O mundo está mudando, a sociedade está mudando, tá. Mas a divisão sênior ainda é o pilar. Ainda não deixou de ser o pilar, não. É o pilar. E nós devemos nos colocar nessa situação. Não ficar apenas observando, achando que não é comigo, se dá eu faço, se não dá eu não faço. Tem nada a ver. Com esse tipo de atitude nós não conseguiremos transformar nada. Né? E a transformação do nosso destino é que vai contribuir para a transformação da sociedade. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, senhor Lourenço. Poxa, completou essa reunião aqui. Muito legal, né, cara? Gente, vamos ter umas palavras de agradecimento do senhor Rogério Varela, que é vice-responsável da Grupo Alvorada RM Jacareí. E aí, senhor Rogério? Mas aí, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, né? Eu desejo que todos estejam muito bem, né? E a família também esteja desfrutando de muitas coisas boas. Obrigado, né? Obrigado aos colaboradores que colaboraram na programação e para que essa atividade fosse realizada da melhor forma, bem prazerosa e com bom entendimento para todos os participantes. Muito obrigado. Obrigado ao senhor Singe e ao senhor Lourenço pelas orientações, os incentivos e o apoio. Muito obrigado. Obrigado aos sêniors que separaram um tempinho para nos apoiar, nos assistir e participar desta atividade. Muito obrigado. Agradeço e dou os parabéns aos novos nomeados do Grupo Alvorada por Distrito. O Grupo Alvorada da RM Jacareí, senhor Haru e senhor Rogério, agradece a todos os sêniors por hoje e por poder contar sempre com os senhores. Lembrando que neste mês de agosto vamos comemorar 75 anos de prática, junto com o mestre Ikeda Sensei. Que possamos estar juntos nessa comemoração, juntos com Ikeda Sensei. Se cuidem, se protejam e cuidem dos familiares e das pessoas da organização, da sociedade também. Muito obrigado. E só peço ao sênior, né, que vamos apoiar os jovens nesse mês, né, que o mês de julho é o mês da comemoração da DJ, tá ok? Muito obrigado pela atividade. Peço desculpa por algum imprevisto aí. Muito obrigado a todos. Parabéns aí por hoje. Obrigado, Rogério. Gente, agradecer a todos aí pela dedicação do tempo aí, mas tudo isso foi de grande valia para todo mundo, né, para completar essa grande reunião de hoje. A gente teve bastante coisa para aprender aí que vai levar, né, para o resto da vida. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Quem puder ligar a câmera para a gente tirar uma imagem final aí de todo mundo. Vamos tirar um print aqui? Pode deixar que eu tiro? Vamos ver quem está mais faltando aí. Elias, André Luiz, quem puder ligar a câmera aí.
o Fábio, Júlio César, e mais? O Elias Leandro. Vamos lá? Vou chamar no 3 aqui então, hein? 1, 2, 3 e... Sei. Aê! Vou colocar nos grupos aqui que eu tenho acesso e a gente vai espalhando essa foto aí. Ficou bem legal. Pessoal, é isso. Agradecer novamente a todo mundo, né, por estar aqui. E vamos dedicar daqui para frente aqui para todos serem vitoriosos aí, né? Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado pela oportunidade aí. Noite, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite, professor Lourenço. Obrigado. Boa noite. Uma boa noite. Olá, boa noite. Professor Lourenço, obrigado. Agradece o Shinji aí Obrigado também aí pelas vocês. palavras. Finge. Parabéns. Parabéns a todos. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns Boa a noite, todos. valeu. Obrigado, Haru, pelo convite, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado, seu Lourenço. Seja bem-vindo. Obrigado.